Fala galera, Jefferson aqui, tudo bom com vocês? Quero fazer uma reflexão rápida aqui, uma coisa mais despojada mesmo, diferente daquele formato que a gente já tem, que a gente primeiro entra com vinheta e fala do assunto antes da vinheta. Eu quero ter uma conversa mais assim, aberta mesmo, sabe? Mais tranquila assim com vocês. Eu tava refletindo aqui sobre essa passagem aqui de Gênesis 19, quando os anjos vão lá em Sodoma para destruir a cidade. E aí esse trecho aqui me chamou a atenção. Os anjos perguntam, os anjos perguntaram a Ló: você tem outros parentes na cidade? Tire-os daqui, genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente, pois estamos prestes a destruir toda a cidade. Isso aqui em Sodoma. O clamor contra ela é tão grande que chegou ao Senhor e ele nos enviou para destruí-la. Então Ló correu para avisar os noivos de suas filhas: saiam depressa da cidade. O Senhor está prestes a destruí-la. Isso aqui é Ló chamando a atenção dos genros, os namorados ou noivos das filhas dele. E aí, olha só que interessante que diz agora em seguida. Os rapazes, porém, pensaram que ele estava brincando. Os rapazes pensaram que Ló estava brincando quando ele avisou que Deus ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Gente, vocês não têm ideia da seriedade disso aqui. Eu não sei se vocês estão ouvindo aí, talvez sim. Talvez você esteja ouvindo no fundo aí um barulho de música, com os tambores rufando. Cara, é aqui na minha rua. As pessoas aqui ouvem músicas muito baixas, muito imorais. E assim, é uma das coisas que eu fico olhando, né, na nossa sociedade hoje, ao nosso redor. Principalmente em bairros pobres, onde há pouca educação, onde há pouco acesso, né, a uma boa infraestrutura, a educação em si. As pessoas não sabem como ter bom comportamento na sociedade. E aí aqui, por exemplo, é complicado. Dia de fim de semana, por exemplo, se a gente quiser estudar, né, tirar um tempo para leitura, para reflexão, para descansar, é complicadíssimo, porque as pessoas estão o tempo todo ouvindo um monte de baixaria, e a gente tem filho em casa, e a gente tem que ficar, às vezes, colocando alguma coisa alta, uma música alta dentro de casa, justamente para abafar as baixarias que passam nessas músicas, que são coisas absurdas. Aí eu pergunto a você: como é que eu vou ter coragem de deixar minha filha brincar com o filho de uma pessoa que ouve músicas desse tipo? Eu não tenho como. No mundo de hoje, a gente vive uma nova Sodoma. As pessoas hoje talvez ouçam a mensagem do Evangelho quando se fala que Deus vai trazer juízo a esse mundo, que esse mundo está totalmente degradado, perdido. As pessoas talvez ajam igual os genros de Ló. Achem que é uma brincadeira, ou achem que é uma mentira, acham que a gente tá aqui brincando com elas, que a gente tá, sei lá, acreditando em algum tipo de conto de fadas, e que no fim das contas quem vai sair bem são elas, porque afinal de contas a lei não faz nada, a lei que eu falo, humana, a justiça brasileira. Onde há muita injustiça, censura, onde não há repressão ao crime, onde o crime organizado domina. É uma situação muito complexa, eu não posso nem falar muita coisa aqui. Se eu falo, as coisas podem complicar para mim também. Gente, isso aqui é um desabafo. Se vocês puderem, o máximo que vocês puderem, lutar para ter uma vida melhor, sei lá, ir para um bairro melhor, ou talvez até para um país melhor, façam. Lutem, se esforcem. Estudar não é opção, é necessidade, é importante, é vital, é urgente. Cuidado, principalmente você que está em ambiente de igreja. Algumas pessoas podem chegar para você, talvez até seu pai ou sua mãe, e dizer para você assim: não, filho, não se preocupe muito com esse negócio de estudar. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso, claro, distorcendo aí uma passagem bíblica, né, que está falando do cuidado demasiado com a vida e das pessoas querer colocar certas coisas à frente das coisas de Deus. Mas não é disso que se trata. Então tem gente que pega esses textos e fala assim: não, filho, você não precisa se preocupar demais com esse negócio de estudo. Se dedique às coisas da igreja. Se por acaso, se os estudos forem atrapalhar alguma coisa que você vai fazer na igreja, primeira coisa, não, gente, não é isso que a Bíblia está falando. Se você quer se dedicar a Deus, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de estudo da palavra e uma vida de santificação. Isso é suficiente. Não precisa você estar, por exemplo, se sua igreja tem lá
na semana 3, 4 cultos, você não precisa estar em todos. Tenha assim uma frequência, é importante você ter uma frequência na sua igreja, estar ligado em comunhão e tal, ajude com alguma coisa, mas foque em seus estudos. A sociedade de hoje, o mundo, a configuração mundial de hoje, ninguém vive sem estudos, ninguém vive sem se preparar para que possa ter uma vida melhor, para que possa ter uma condição melhor para si, para sua família, sabe, viajar quando quiser, quando o país, como aparentemente agora está dando sinais de que vai só piorar, de que vai entrar numa recessão ainda pior, num regime ainda mais opressivo, repressivo, que não respeita as liberdades, que não respeita os direitos humanos, que não respeita a liberdade de expressão, sabe? São esses os sinais que o país está dando. Se você que tem dinheiro, você que pode sair daqui, você tá bem, cara, você tá numa situação bem melhor. E isso porque você priorizou a coisa certa. Então, você jovem que está me ouvindo aí, faça a mesma coisa. Priorize a coisa certa. Não deixe ninguém colocar em sua cabeça que se você estudar, Deus vai ficar chateado, zangado com você. Muito pelo contrário. Deus vai estar do seu lado, cara. Esqueça esse negócio de que você tem que estar o tempo todo, a todo momento, ali dentro da igreja, para que Deus se agrade. Na verdade, quem vai estar se agradando disso são algumas pessoas maldosas que não querem que você cresça. Tem gente que quer até te ver bem, mas nunca melhor do que elas. Então, busque a sua melhora, busque o seu crescimento, busque realmente ser uma pessoa com uma vida que você possa dar, uma vida melhor para sua esposa, para seus filhos, para sua mãe, sei lá, para seu pai, né? E se isso for possível, o país está demonstrando que vai ladeira abaixo. E se em algum momento você precisar tirar eles daqui, que você tire. É isso, cara. Deus não quer que você se perca em meio a tanta loucura. Eu tô hoje vivendo num bairro aqui que eu não gostaria de estar. E no momento eu não tenho como sair. Eu espero muito em breve eu sair daqui. Mas, cara, eu passo em bairros aqui próximos em que as pessoas têm uma estrutura de vida melhor, uma condição de vida melhor. E eu vejo, numa hora como essa, assim, de tarde, um silêncio maravilhoso. Dá vontade de deitar na rua ali, nessa rua que eu passo. Dá vontade de deitar no chão ali e dormir um pouco, velho. Tirar uma soneca. Porque é totalmente diferente daqui. É o tempo todo gente ouvindo um monte de baixaria, um monte de putaria. As mulheres com as roupas parecendo umas cachorras. Gente, é triste. É triste. Olha o estado que nossa sociedade chegou hoje. Os seres humanos se comportando como animais. Às vezes eu acho que até os animais olham e se assustam. Às vezes eu acho que esses cachorros que estão na rua aí olham assim e dizem, poxa, será que são eles mesmos? Eu acho que a gente tá mais civilizado do que eles. É complicado, cara. Eu passo aqui, não só aqui, mas em outros lugares da minha cidade, e isso eu vejo também em outros locais aqui do Brasil, né? Pelo menos na televisão. Na televisão não, que eu não assisto televisão assim, mas na internet, às vezes a gente vê algum vídeo no YouTube falando sobre essas questões. E assim, as pessoas se perderam a essência do que é ser humano, do que é respeitar o próximo. E tudo isso é muito ligado a essa questão toda do crime organizado no Brasil, essa cultura maligna, essa cultura diabólica de Sodoma que se infiltrou aqui no Brasil. Mas Deus trará juízo, não se esqueçam disso, Deus trará juízo. Lembra que quando Deus mandou os anjos lá em Sodoma para destruir, o que foi que motivou Deus a destruir Sodoma no fim das contas? Antes de eles irem, Deus tem uma conversa ali com um dos seres, que ali no texto é identificado como o próprio Deus. E Abraão começa a dizer, Senhor, se tiver tantas pessoas, uma quantidade tal de pessoas ali, o Senhor não destrói a cidade dele. Olha, se tiver essa quantidade, não destrua. E Abraão vai descendo, se não me engano, ele chega a 10. E aí Deus fala assim, ó, se tiver 10, eu não destruo a cidade por causa dessas 10. Ou seja, cara, em Sodoma não tinha 10 pessoas que prestassem. Tinha Ló, mas eu não sei se necessariamente era porque Ló era um homem de Deus mesmo, ou porque era da família de Abraão que Deus estava ali olhando por ele. Porque talvez nem o próprio Ló prestasse. Você vê lá depois, pela situação das filhas dele, que tem relações sexuais com ele, né? Quando saem de Sodoma. Então você já mostra ali uma cultura deturpada. As pessoas vivendo uma vida assim, parecendo que o sexo é a última coisa que importa e tem que fazer desesperadamente e mais nada importa. É isso. A sociedade que a gente está vivendo tá assim. E me entristece, às vezes eu tô aqui quero estudar alguma coisa, é complicado esse batuque maluco, essa cacofonia, esses sonhos do inferno perturbadores o tempo todo na mente e essas palavras de baixaria. Tira a paz da gente. Velho, se você tá nessa situação também, busque sair disso o mais rápido possível, porque a tendência é piorar. Pense em seus filhos, pense
em seu cônjuge, se você é homem, pense em sua esposa, se você é mulher, pense em seu marido. Isso infelizmente tende a piorar. É uma sociedade nojenta que vai ter aquele mesmo destino de Sodoma e de Gomorra e do mundo pré-diluviano. Noé avisou, ninguém acreditava que haveria um dilúvio. Os anjos foram lá em Sodoma e constataram que o clamor que subia até Deus a respeito daquela cidade era verdade. Havia pessoas clamando, provavelmente Ló, e quem sabe mais gente, denunciando que o pecado daquela cidade estava grande. E hoje a gente vê algo muito pior. Tem muita gente de Deus ao nosso redor, e é por isso que Deus não destrói. Mas vai haver um momento em que Deus vai fazer justiça. Ele vai guardar os seus e ele vai fazer justiça. Então a mensagem que eu quero deixar para vocês é isso. Não se conforme com esse mundo, não se amolde a isso. Transforme-o pela renovação do seu entendimento. A gente chegou a um momento que certas situações não tem como você nem conversar, não tem nem como você dialogar com essas pessoas para tentar transformar a mente delas. Então, cara, fuja do ambiente, ou pelo menos busque conseguir fugir disso. Porque é um ambiente que não é para nós. A gente precisa de coisas melhores, a gente precisa de lugares melhores para estar bem com Deus. Claro, a gente pode estar bem com Deus em qualquer lugar, mas eu me refiro mais no sentido de você conseguir se concentrar para estudar, para descansar, para dar uma vida melhor à sua família. A gente não vai querer que nossos filhos e nossas filhas cresçam em meio a porcos, a pessoas que só as influenciam para coisas ruins, para prostituição, para lascívia, para uma vida de cachorro, de cadela. Não, Deus não quer, Deus definitivamente não quer isso para ninguém. Vamos parar com essa coisa de achar que tudo que está acontecendo em nossa vida é necessariamente a vontade de Deus. Às vezes é a gente que não está fazendo algo para melhorar a nossa vida. Nem tudo é a vontade perfeita de Deus. A gente muitas vezes tem andado muito dentro da vontade permissiva do que necessariamente da vontade perfeita de Deus. A gente precisa começar a buscar que a nossa vida se amolde à vontade perfeita de Deus, para que a gente consiga algo melhor para nossas vidas. Ele próprio diz: bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal, para lhes dar o fim que esperais. Deus não quer que a gente viva nessa vida onde só há tristeza, dor e destruição ao nosso redor. Não. Deus quer que a gente tenha uma certa tranquilidade. Sim, no mundo teremos aflições, devemos ter bom ânimo porque Cristo já venceu o mundo. Porém, isso tem um equilíbrio. A gente não vai viver o tempo todo aflito e a gente não deve se conformar em viver em lugares em que o pecado impera de uma maneira tal qual imperava em Sodoma ou pior. A gente precisa sair, a gente precisa fugir desses locais, tá bom? Essa foi a minha mensagem de hoje, foi mais um desabafo. Se você se identificou também, deixa um comentário aí. Enfim, é isso. Valeu.